Irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez unidos. Eu creio que ainda. Agora sim, agora entramos. Boa noite, graça e paz. Que bom estarmos novamente juntos, né? Mais um dia que o Senhor nos permite estar juntos. Muito bom esse tempo. Quinta-feira, podemos estar juntos no nosso culto de oração. Quero que você seja bem-vindo a esse tempo que nós vamos estar juntos, em que nós vamos estar adorando, glorificando o nosso Deus, ouvindo a sua palavra, um tempo de oração, um tempo de estarmos ouvindo a voz de Deus. E sempre fico muito feliz, depois que eu termino o culto, que a gente vai para o nosso tempo de oração, quando eu vou me deitar, eu sempre revejo o culto, e aí eu consigo ver todos que entraram comigo, que estão comigo. Eu fico muito feliz, né, de ver a comunidade Caminho da Paz e outras pessoas que não fazem parte da comunidade, mas fazem parte de outras denominações que são bem-vindas da mesma maneira, pois fazem parte da família de Deus, fazem parte do corpo de Cristo e são muito bem-vindos. Para mim, é uma alegria, é um privilégio poder estar falando com vocês. Me sinto assim realmente honrada por Deus ter tido misericórdia da minha vida e em um certo tempo em que Ele determinou, né, que nós estivéssemos à frente de um rebanho que é dele. Então, é muito bom estar com vocês. Graça e paz a todos vocês. Já está comigo aqui a Margarida Nobre, já está comigo aqui a minha linda Maiara Espanhol, já está comigo a Dilene Pacheco. Então, sejam bem-vindas, né? É muito bom estar com vocês. Queridos, eu quero falar com vocês hoje, quero orar com vocês e depois trazer uma palavra sobre um livro muito pequeno da Bíblia, que, meditando na palavra de Deus, ele me chamou muito a atenção. É o livro de Abacuque. Eu quero repartir aquilo que Deus colocou no meu coração, porque à medida em que eu lia o livro e que eu procurei estudá-lo e no meu entendimento naquilo, porque Deus, o Espírito de Deus fala muitas vezes de formas diferentes com as pessoas, né? E traz o recado no mesmo, na mesmo versículo, na mesma passagem, tudo muitas vezes trazendo outras situações e outras coisas. Mas quando eu lia o livro de Abacuque, eu senti que vinha bem dentro de tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, eu quero repartir com vocês uma palavra. Vocês sabem que a palavra da gente não é uma palavra de 10, 15 minutos, é uma palavra mais ou menos de 35 a 40 minutos que nós temos de palavra, mas queremos pregar a palavra de Deus, queremos fazer com que vocês realmente vivenciem a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, que eu creio que nos dias de hoje, né, nós temos outras programações, reuniões de mulheres, reuniões de homens, reuniões de jovens, reuniões de adolescentes, reuniões do Ministério Infantil, onde muitas vezes tem lá as suas dinâmicas, né? Mas esse é um momento em que nós estamos tendo um culto de oração. E a palavra de Deus é uma oração, né? A palavra de Deus é uma oração, a palavra de Deus é uma palavra profética. Se você está querendo ouvir uma palavra profética, você não precisa ficar correndo atrás de homens nem de mulheres, porque a palavra de Deus, ela é a profecia que vem direto do trono de Deus. Então, o que vai ser trazido aqui hoje vai ser isso, uma palavra profética, direto, quentinha, saída do forno do trono da graça de Deus. Amém? Então, queridos, se você puder aí, né, dar um toquezinho para os seus amigos, para os seus familiares, para estar conosco, para estar juntos, para nós podermos ter esse tempo, para aprendermos um pouco daquilo que Deus quer falar conosco, para trazer bálsamo para o nosso coração, para trazer certeza de que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele está conosco, que Ele acompanha, como eu gosto de dizer sempre, né, os detalhes da nossa vida.
E para mim sempre é uma grande alegria, eu tenho uma grande gratidão a Deus por Ele um dia ter me separado e me escolhido para poder ser profeta nesses tempos. Sim, somos profetas dos tempos de hoje. Você também. Você também, todas as vezes que você usa os seus lábios, a sua boca, para falar do amor de Deus, você está sendo um profeta de Deus nos tempos de hoje. Amém? Então, glória a Deus. Vamos orar para consagrar esse tempo a Deus, enquanto outras pessoas vão se achegando a nós, né? E nós vamos caminhar. Pai, quero te adorar, quero te glorificar, exaltar o teu nome, Paizinho, porque tu és digno, Deus. Tu és digno de ser adorado, tu és digno de ser exaltado, tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus, como o salmo que foi lido ontem, Pai, fala que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é o nosso bálsamo, o Senhor é tudo, Pai, tudo, o ar que respiramos, o Senhor é o que perdoa os nossos pecados, o Senhor é que sara as nossas feridas, que sara as nossas enfermidades. Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas e nós te adoramos em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, Pai, que nesse instante está tomando conta desta pessoa que aqui está, e é Ele quem vai falar, é o Espírito Santo quem vai agir, é Ele quem vai ministrar a palavra profeticamente, Pai. Eu me coloco nas mãos do Pai, através do Seu Espírito Santo, no nome de Jesus. E que cada pessoa que estiver comigo, possa receber direto do Teu trono, a palavra necessária, que precisa ouvir, que venha como bálsamo, que venha como refrigério, que venha para trazer solução dos problemas, que venha para trazer convicção do Deus que Tu és, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Como eu disse para vocês, então, eu quero falar com vocês sobre Abacuque. Abacuque foi um profeta, ele profetizou nos últimos dias de Judá, antes dela ser conquistada pelos babilônios, né? E Deus tentou alertar aquele povo. Uma das coisas que me chama a atenção, Deus tentou alertar o povo dos seus pecados, das suas maneiras erradas de viver. Deus tentou, né, mostrar para eles que eles estavam vivendo uma vida de rebeldia. Várias vezes, Deus tentou levar aquele povo ao arrependimento, né? Mas aquele povo não quis mudar as suas práticas, não quis mudar a sua maneira de viver, preferiram continuar no erro, no pecado. E por causa disso, né, o profeta Abacuque, ele falou com Deus, ele conversou com Deus. Nós já vamos ler o trecho que eu quero ler com vocês, mas ele falou com Deus e ele recebeu uma resposta muito dura de Deus. Ele não conseguiu entender, ele ficou meio confuso com a resposta de Deus, né? Que veio até ele daquilo que Deus iria fazer com os seus compatriotas. E ele perguntou quanto tempo isso tudo duraria. E por que Deus seria tão intolerante? Por que Deus iria usar um povo tão ruim, tão maldoso, tão pior do que o povo de Judá? Por que Deus usaria um povo tão pior, um povo tão mais errado, tão mais cheio de pecado, para corrigir o povo de Judá, né? E por que Deus faria isso? E Deus disse que ele faria isso mesmo, mas da mesma maneira, ele também falou que ele iria trazer o castigo, né? Que aquele povo da Babilônia, né? Também iria sofrer as consequências por aquilo que eles estavam fazendo, por aquilo que eles iriam fazer. Então, queridos, o livro de Abacuque, no seu capítulo 1, no versículo 1, nós lemos isso aqui, que Abacuque deixa, que o Espírito de Deus deixa para nós. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás?
Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, no primeiro capítulo do livro de Abacuque, nós vemos Abacuque falando com Deus e questionando Deus o porquê. O porquê de tantas coisas. Por que Deus não fazia alguma coisa, não tomava uma atitude em relação a corrigir aquele povo de Judá? Por que ele iria usar um povo tão cruel, tão pior? Então, Abacuque, ora, ele está dizendo aqui, eu grito, eu clamo, e o Senhor não faz nada. E o Senhor não faz nada, não é verdade? Então, o que a gente vê? O que isso trouxe ao meu coração? Que quando focamos o pecado, né? Quando os problemas que nos cercam, eles vão, de uma maneira muito rápida, tomando conta das nossas vidas, né? E eu me lembro que essas coisas estavam acontecendo na comunidade, quando eu cheguei a falar várias vezes, né? E esses últimos tempos também, é uma das coisas que tem me vindo muito à memória, é como a palavra, para pregar a palavra de Deus, para trazer o recado de Deus, estava algo muito pesado. Estava muito pesado, porque pregávamos a palavra, levávamos as pessoas a reconhecerem os seus pecados, a entenderem que estavam vivendo uma vida errada, que deveriam se corrigir, e muitos vinham à frente, se arrependiam, choravam, muitos ficavam perturbados, porque tinha o agir do diabo, o demônio tomava proveito na situação, porque sempre ele vai estar tomando proveito. Então, muitas vezes eu vi isso acontecer, e nos últimos tempos eu me sentia triste, e foi aonde eu me apeguei, eu me identifiquei com Abacuque, eu me sentia triste, porque eu via que a palavra era pregada aqui, a palavra era anunciada, as pessoas muitas vezes choravam, iam para frente chorando, muitas vezes a gente via assim, uma atitude de arrependimento, mas que não era arrependimento, não era, porque logo depois a gente via aquelas pessoas fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, agindo das mesmas maneiras, falando e fazendo as mesmas coisas. Então aquilo estava ficando pesado, e eu entendi bem o que Abacuque estava vivendo aqui. Eu entendi bem o que Abacuque estava vivendo aqui, porque ele via a corrupção tomando conta, e ele orava a Deus, e ele falava, mas ninguém ouvia. E a resposta que Deus deu para ele foi dura. Deus foi bem claro com ele, esse povo não me ouve, não obedece, não respeita. Por isso eu vou usar um povo pior do que eles, um povo abominável. E esse povo vai vir contra o povo de Judá, e vai judiar, e vai fazer, esse povo vai sofrer na mão dos babilônios. Então, queridos, a gente muitas vezes, e essas coisas desencoraja, muitas vezes acaba nos desencorajando, nos deixando ansiosos, confusos, ficamos confusos, não entendemos por que as pessoas não conseguem mudar, por que as pessoas não permitem que Deus mude o foco, que Deus mude. Quantas vezes nós falamos ali de púlpito que Deus iria fazer uma transformação de 380 graus na vida das pessoas, uma mudança total, Deus é poderoso para tudo isso, mas a gente via que não acontecia, isso estava trazendo um peso muito grande, nós só não imaginávamos o que viria, nós não imaginávamos o que viria, que Deus respondeu para Abacuque, falou para ele o que iria acontecer, e Abacuque sofreu muito com as coisas, ele não conseguia entender, e é o que está acontecendo, que muitas vezes tem coisa que a gente não consegue entender,
não consegue compreender. Então, ficamos imaginando o mesmo que Abacuque. Por que Deus não faz alguma coisa com relação a isso? Em tais ocasiões, Deus deseja que olhemos para Ele e façamos o que Ele quer que a gente faça. Então, queridos, Abacuque estava confuso com relação ao porquê de Deus enviar uma nação pagã, né, para vir contra o seu próprio povo, para vir contra o seu próprio povo. Então, eu quero falar com vocês sobre a atitude de Abacuque, sobre a atitude de Abacuque, sobre como deve ser a nossa atitude, sobre como deve ser a nossa atitude. O título dessa palavra que eu coloquei hoje para nós é Confiando em Deus Sempre. Confiando em Deus sempre. Esse é o título, né, do livro de Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 até o 4. Nós vamos ler alguns outros versículos. Então, querido, nós confiamos que Deus cumprirá o que nos prometeu em sua palavra, certo? Tenho certeza que você está comigo nisso. Nós temos essa certeza de que Deus é fiel, né? E que se Ele falou, Ele cumpre, né? Nós temos que declarar. Inclusive, eu tenho falado para vocês que é muito importante nós conhecermos a palavra e declararmos a palavra. Pai, está escrito. Está escrito. Está escrito, Deus. Está escrito. E, se possível, citarmos o que está escrito que nós queremos declarar nas nossas vidas. Está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está escrito que praga nenhuma chegaria à minha tenda, que nenhum mal me aconteceria. Está escrito que eu não te deixarei, não te abandonarei. Essa semana, logo depois da oração das 21 horas, que hoje vai ser direto, eu descia e dizia para o André: André, a palavra de hoje é esta, é de Josué, capítulo 1, quando Deus falava para ele ali, para ele ser forte, ser corajoso. Eu falava para o André: está escrito, Deus me deu essa palavra no coração. Está escrito que Deus diz para nós sermos fortes e corajosos, não temermos, ficarmos firmados, meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite e confiarmos que, assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué, e ele é o mesmo Deus que é conosco hoje. Então, nós cremos que Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Mas a nossa fé, ela é testada, não quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, quando tudo está dando certo. A nossa fé é testada quando a resposta de Deus, né, ela vem de uma maneira contrária ao que nós estamos pedindo, de uma maneira que nós não estávamos esperando ou que consideramos que é negativa. A nossa fé é testada quando você pede algo para Deus e as coisas não acontecem ou acontecem diferente. Não sei se você já viveu esse tipo de experiência, mas eu já vivi muitas vezes. Muitas vezes eu vivi. E uma das vezes que eu me recordo muito, né? Vocês sabem, e eu dou testemunho para que vocês entendam, né? Que a gente passa por isso muitas vezes, de sermos testados na nossa fé. A palavra de Deus sabe que ele sabe muito bem os planos que ele tem em nosso favor, Jeremias 29:11, né? Que a gente não esquece nunca. São planos de nos fazer bem e não mal. Só que muitas vezes a gente não consegue entender no momento em que nós estamos vivendo e pedindo algo a Deus, e Deus não faz da maneira que nós queremos, nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados, nós ficamos frustrados. Aconteceu, a gente chora falando para Deus: mas Senhor, não foi isso que eu pedi. Não é isso que eu estou te pedindo, Deus. Poxa, pai, eu te pedi para o Senhor não deixar que o meu casamento acabasse. Eu não queria isso. A gente não entende os planos de Deus, os propósitos de Deus. E muitas vezes os planos dele, ele mesmo diz na sua palavra, né? Que os planos dele não são os nossos e os nossos não são dele, não é verdade? Então,
Nós temos, mas é nesses momentos que Deus testa a nossa fé. É dessa maneira, né? É quando você pede para que algo seja do teu jeito, da maneira que você acha que é certa, mas Deus faz de uma maneira diferente. Você não queria que aquilo acontecesse, mas acontece, não é verdade? Quantas vezes, né? Você recebe uma notícia de um problema, de uma situação, que você ora a Deus para que não seja aquilo, mas é aquilo. Mas depois você vê que Deus esteve com você em todo o tempo e cuidou de você em todo o tempo. E depois de algum tempo você vê o livramento, você vê a bênção, você contempla o milagre. Então é nesses momentos que nem Abacuque, que ele clamou a Deus, que ele pedia a Deus que viesse, que fizesse alguma coisa, que fizesse aquele povo se voltar a ele, se arrepender, abandonar os pecados. Por que Deus não fazia aquilo e o povo não fazia? E por que Deus ia agir daquela forma, de uma maneira tão terrível contra eles, trazendo um povo pagão muito pior do que eles, muito mais pecadores do que eles, para vir contra eles, para vir castigá-los com isso, vamos dizer assim. Então, ele não entendia, né, o porquê de tudo aquilo. Nós também, muitas vezes, não entendemos o porquê das coisas. Isso quer dizer que as coisas acontecem, as coisas não acontecem, né, de acordo com os nossos planos. Ficamos tristes, né, porque as coisas não acontecem de acordo com os nossos planos. Então, o que nós devemos fazer quando nós não conseguimos entender os planos de Deus, ou quando esses planos de Deus implicam em trazer sofrimento para nós? Nós estamos vivendo um momento em que muitas vezes a gente se questiona o porquê de estarmos vivendo toda essa situação. O porquê? Cada um tem a sua maneira, cada um tem seu pensamento, cada um está vivendo do jeito que acha certo, mas dentro de nós, vamos ser sinceros, quantas vezes nos questionamos? Porque, Senhor, por que esse coronavírus veio da maneira que veio? Veio como algo cruel, algo que tem machucado, ferido, tem feito isso, tem judiado, não é verdade? Então, muitas vezes a gente não consegue entender, ou então entendemos, né? Mas não conseguimos aceitar, porque o que eu entendo é que Deus está tentando falar conosco, é o que eu entendo, é que Deus está tentando falar com o seu povo e com a sua igreja, e a minha expectativa é que a igreja de Cristo, que somos nós, esteja se apercebendo do que Deus está querendo tratar conosco, porque, como eu disse, como Abacuque gritava e clamava para que Deus viesse mudar o seu povo, e o povo de Deus não mudava. A mesma coisa estava acontecendo com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tinha uma atitude de arrependimento, mas era um remorso. Era simplesmente um remorso. Arrependimento é abandono de pecado, é não viver na prática do pecado. Remorso é uma coisa que eu simplesmente, naquele momento, eu reconheci que eu errei, mas depois eu volto a fazer e acabou. Pedro se arrependeu e se tornou apóstolo. Judas teve remorso, foi e se enforcou, né, com aquilo que ele fez. Então, o que devemos fazer quando não entendemos os planos de Deus, ou quando esses planos implicam em sofrimento para nós? O que fazermos? De que maneira agirmos? Qual a atitude que devemos tomar? O que vamos fazer? Continuaremos confiando no nosso Deus, apesar das coisas acontecerem contrário às nossas expectativas? Ou nos afastamos do Senhor, abatidos e decepcionados? Como é que tem sido? De que maneira tem sido? Né? Eu dou glórias a Deus. Eu louvo o meu Deus por Ele ter permitido que, mesmo em meio a muitas vezes, não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, foram muitas vezes, nesses meus 47 anos de vida com Deus, que eu enfrentei os não de Deus. Eu tive muitas vezes Deus mandando eu fechar a minha boca. Maria, fecha a sua boca. Maria,
feche a sua boca. Então, muitas vezes, eu pedia para Deus para que não fosse da maneira, que fosse da maneira que eu queria. Mas Deus fazia de outra maneira. Deus fazia de outra maneira. Então, se eu fosse contar para vocês aqui, iríamos ficar aqui um bom tempo, se eu fosse contar. E se você fosse contar para mim, também ficaríamos um bom tempo, né? Falando aqui quantas vezes você pediu algo para Deus e não foi do seu jeito. Então, qual é a nossa atitude? Qual tem sido a sua atitude? Continuamos confiando nele, apesar das coisas acontecerem contrárias às nossas expectativas? Ou nos entristecemos com Deus, né? E ficamos abatidos, decepcionados, e nos revoltamos, e vamos viver a nossa vida. Ah, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está nem aí comigo, ou a minha oração ele não ouve. Como é que nós estamos agindo? O profeta Abacuque se viu diante de tal decisão. Ele se viu dessa maneira. Ele clamou ao Senhor para julgar a iniquidade de seu povo Judá. Como a gente leu, né, no início, como eu já falei bastante com vocês. E ele ficou aterrorizado ao saber que Deus faria isso por intermédio de um povo impetuoso, de um povo ruim, de um povo mau, os babilônicos, conhecidos também como caldeus, né? O versículo 6 nos fala isso, né? Do livro de Abacuque, capítulo 1, fala para nós: eu estou preparando os caldeus, ou os babilônios, uma nação cruel e violenta que marchará por toda a terra para apoderar-se das moradias das que não são suas. Um povo que vai invadir, que vai dominar, que vai tomar conta, que vai tirar de vocês, que vai maltratar vocês. Era o que Deus estava falando e Abacuque não conseguia entender o porquê de tudo isso. Então, Abacuque, sem entender, ele fala com o Senhor num clamor. Ele fala com o Senhor num clamor. No versículo 12 e 13, ele diz assim para o Senhor: ó Senhor, para executar juízo pusestes aquele povo. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calar quando o perverso devora aqueles que é mais justo do que ele? Ele estava dizendo: o povo de Judá não é tão mau quanto o povo babilônio. Por que, Senhor? Por quê? Ele estava usando o porquê aqui. Por que o Senhor está permitindo isso? Por quê? E talvez a gente esteja falando isso nos dias de hoje. Senhor, por que estamos sofrendo tanto com esse coronavírus? Por quê? A nossa vida tem sido tão diferente, não temos liberdade, não é verdade? Não temos mais aquela liberdade que tínhamos, né? De ir e vir, de estar lá no prédio adorando a Deus. Então, muitas vezes, da mesma maneira que Abacuque a gente fala: por que todo esse mal? Por que esse mal não vai embora? Por que ele não desaparece? Tu podes, ó Deus. Tu podes nos livrar de tudo isso. Tu podes, um piscar de olhos, eliminar esse vírus, acabar com ele, tirar ele do meio da humanidade. O Senhor pode fazer isso. Então, Abacuque estava aqui dizendo para Deus: Senhor, por que o Senhor vai fazer desta maneira? Por que o seu juízo vai ser desta maneira contra o povo? O povo de Judá não é tão ruim quanto os babilônios. Eles são muito maldosos, né? Nós poderíamos dizer: Senhor, nós somos o teu povo. Nós não somos como muitos outros. Dá para entender essa palavra de hoje, queridos, para o nosso coração? Então, diante de certas situações, pensamos como Abacuque e questionamos por que Deus não faz alguma coisa com relação às situações que nós estamos vivendo. Em relação a, muitas vezes, alguém estar te afrontando, a você ter um inimigo que está te fustigando, talvez no seu trabalho, não sei, talvez no meio da sua família, coisas que estão te judiando, que estão ferindo o teu coração, e você fala para Deus te livrar. Por que Deus não está te livrando? Por que Deus não nos livra desse mal que está assolando o mundo?
Deus deseja, queridos, o que Deus quer é que nós olhemos para Ele e simplesmente confiemos nele. Sabe, para Deus é fácil Ele nos livrar, Ele tirar esse vírus do nosso meio. Mas será que seria isso bom para nós? Será que nós entenderíamos como estávamos vivendo a vida que estávamos levando? Será que nós mudaríamos o curso da nossa vida sem que Deus permitisse as coisas acontecerem? O povo de Judá, por mais que Deus tentasse, não mudava, não deixava de cometer os seus erros. Deus tentou, a palavra diz, você pode ler o livro de Abacuque ali, você conhece a Bíblia, a gente vê Deus o tempo todo tentando trazer o povo dele para junto dele, e o povo sempre em rebeldia, sempre em rebeldia. Então Deus precisa muitas vezes permitir situações para, de uma certa maneira, nos mostrar e falar conosco, e muitas vezes dói, muitas vezes machuca, mas o mesmo que faz a ferida, ele sara a ferida. E ontem eu orava isso, porque me vinha à memória quantas feridas eu já vivi na minha vida, e quantas feridas o Senhor cicatrizou. Quantas vezes eu achei que eu estava no fundo do poço, e Deus foi lá e tirou a Maria, e levantou e colocou a Maria de pé. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer trabalhar conosco nesse tempo. Nós não podemos perder a essência daquilo que Deus quer fazer conosco. Então, Ele deseja que nós olhemos para Ele e confiemos no seu agir. Abacuque 2,4 fala para nós assim, a mensagem é esta, né? Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Fica tranquilo. Deus falou que aquele povo iria sofrer as consequências. Deus iria tratar com os babilônios. Eles iriam pagar o preço de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Mas o seu povo iria ter que pagar o preço também pela desobediência, por não estar vivendo uma vida correta como Deus estava querendo que eles vivessem. Mas o Senhor está dizendo bem claro aqui, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Outros, diz, os fiéis, os que confiam em mim, viverão por fé, em outras versões. Viverão por fé, né? Como diz aqui nessa versão. A lei não é cumprida, não, é Abacuque 2,4, que diz assim para a gente, essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Anote isso. Os homens perversos confiam em si mesmos. Seus desejos não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá. Eu li o 3 e o 4. O justo, porém, confia em mim e viverá. Então, queridos, não importa o que está acontecendo, não importa. Eu sinto mesmo que você, mas não importa, confiemos em Deus. Vamos confiar, vamos depender de Deus. Vamos viver uma vida de fé, de confiança, de entender que tudo isso Deus vai reverter em benefício para a sua igreja, para o seu povo, né? No entanto, o profeta demonstrou, né, o que Abacuque fez, né? Abacuque, ele demonstrou a essência da verdadeira fé. Ele não se abalou. Ele ouviu o recado de Deus, ele não entendeu, ele não compreendeu, ele não conseguiu assimilar o porquê que Deus iria usar um povo tão ruim, tão pior, né? O porquê que Deus iria fazer tudo aquilo, mas, desculpa,
Ele ficou com a sua fé. Ele optou em confiar em Deus, em ficar firme com Deus. O primeiro versículo é ele falando com Deus e não entendendo. O segundo versículo é Deus respondendo para ele o que Deus iria fazer. É terrível. E o terceiro, que é o último, que é nós conhecemos os últimos versículos, são bem falados muitas vezes, mas o terceiro versículo, o terceiro capítulo, é um capítulo de um cântico de gratidão, de confiança, de fé de Abacuque, que é o seu Deus. Então, o profeta demonstrou a essência da verdadeira fé. Abacuque continuou confiando na sabedoria e fidelidade do Senhor, independente do que fosse acontecer ou do que Deus decidisse fazer. Ele simplesmente, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo o porquê Deus ia agir daquela maneira, ele decidiu ficar firmado em Deus, confiar na soberania de Deus, no poder de Deus. Então, onde o profeta encontrou tamanha esperança diante de uma terrível calamidade como aquela, com certeza, ele se apegou à palavra de Deus. Com certeza absoluta, ele trouxe à memória, né, a palavra de Deus. Lá no livro de Salmos, no Salmo 18, versículo 2 e 3, creio eu, né? Ele deve ter se lembrado também de outros, mas a palavra de Deus diz aqui no Salmo 18, 2 e 3, o Senhor, ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus é uma rocha em quem me escondo, ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. Eu creio que ele trouxe à memória quem é esse Deus, que independente da circunstância, independente dos momentos ruins que iriam passar, que o povo de Judá iria ter que enfrentar, ele confiava no seu Deus, ele sabia que o seu Deus iria guardá-lo. O seu Deus tinha dito para ele, os que confiam em mim vão viver pela fé. Aqueles que confiam em mim, né? Gosto dessa versão na linguagem de hoje, que diz, o justo, porém, confia em mim e viverá. O justo que confia em Deus, esse viverá. Então, em tempos difíceis, a fé se torna uma questão de obediência, consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Fé é obediência, é dependência, é entrega, é ver tudo caindo e confiar que, de alguma maneira, Deus vai te guardar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Peste alguma chegará à tua casa. Está escrito no Salmo 91, está escrito, se está escrito, Deus vai cumprir a sua palavra. Então, a nossa confiança está nele, seja qual for a circunstância. Nós nos apegamos a Deus e à sua palavra, mesmo quando isso significa que teremos que enfrentar situações difíceis. Situações difíceis. Mesmo quando você está esperando um filho e você tem a expectativa de que você vai receber o seu filho nos braços, e ele não vem. E eu passei por isso 2 vezes. 2 vezes. Grávida, da Damares, de 5 meses, do Daniel, de 5 meses. Perdi o Daniel. Esperava meu terceiro filho, mas ele não veio. Depois, esperava a minha 5ª filha, quase já 9 meses. Mas ela veio, ficou 8 horas e foi embora. Não era isso que eu queria, mas eu tinha algo muito melhor preparado para mim, porque Damares já era amada, mas ele tinha alguém que eu precisaria amar e que eu amo de paixão. Ele me deu. Então Deus sempre faz isso. Ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa de mãos vazias. Então Abacuque não entendeu completamente o plano de Deus,
mas reconheceu que o justo, o Deus justo, o Jesus justo, em qualquer geração, deve viver pela fé. O justo, aquele que vive com fé em Jesus Cristo, deve viver pela fé. Abacuque, né, como nós lemos, 2:4 diz, o justo viverá por sua fé. Ele entregou a situação nas mãos de Deus. Abacuque concluiu o seu livro exaltando a sabedoria, a sabedoria e a soberania do Senhor. Mesmo que ele próprio não tenha compreendido totalmente os caminhos misteriosos de Deus, mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que muitas vezes as situações você não consiga compreender, por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus não dá um castigo para aquele? Por que Deus não detona aquele? Por que isso? Por que eu tenho que sofrer? Confia em Deus, fique em paz, recebe o bálsamo, recebe a palavra, confia na palavra. Deus nunca vai te deixar de mãos vazias, simplesmente confia nele. Confia nele, o mais ele tudo fará. Espere com paciência no Senhor, está escrito. E o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, ou agrada a Deus, com as suas atitudes, com a maneira de você viver. E ele atenderá os desejos do teu coração. Está escrito. Eu estou agora assim, você vai me ouvir falar bastante isso. Está escrito. E se está escrito, Deus é fiel. Então, para nós irmos já concluindo essa palavra, encerrando essa palavra, eu quero dizer para vocês, queridos, que será que seremos capazes de ter a mesma atitude que teve o profeta Abacuque, o nosso querido amigo Abacuque? Eu conhecia o livro de Abacuque, mas não conhecia dessa maneira. Eu conhecia mais os últimos versículos do livro. Eu não conhecia da maneira como Deus veio falando ao meu coração dessa maneira. Então, eu amei o livro de Abacuque. Amei. Eu li ele. Nesses 3 dias, eu já li ele acho que umas 10 vezes, várias versões de Bíblias aqui, para poder captar, para poder entender, para trazer para você essa palavra simples, mas genuína e verdadeira, que muda, que transforma, que sara, que cura, que traz refrigério. Então, será, queridos, que nós podemos ter a capacidade de ter a mesma atitude que teve o nosso querido irmão Abacuque, que apesar de todos os nossos recursos e reservas, né, de todos os nossos problemas, de estarmos sendo angustiados, de estarmos já cansados, eu escuto muitas pessoas usarem essa expressão, eu estou cansado, está difícil, não está fácil, né? Muitos se sentindo prisioneiro, né? A gente vê muitas vezes reportagem na televisão de que estar prisioneiro dentro dos nossos lares deveria de ser uma alegria, porque estamos dentro de casa. Pensa bem, o meu filho uma vez falou para mim, o Eduardo falou para mim, que esse tempo serviu para ele acertar a vida dele, porque do jeito que estava corrida a vida, não tinha tempo nem para parar para pensar. Então, vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar, não vamos ficar reclamando, murmurando. A gente murmura muito. Eu também. A gente murmura, a gente reclama. Vamos parar de murmurar e vamos estar buscando em Deus a vontade dele para tudo isso, né? Tomar proveito deste tempo, estar em comunhão com ele, ver qual é a vontade dele, como fez Abacuque. Lê o capítulo, lê Abacuque em três capítulos curtinhos. E o terceiro você vai se encantar. O terceiro você vai se encantar. Então, encerrando aqui, será que nós temos essa capacidade, né? De, apesar de todos os problemas, de todas as angústias, de todas as situações, de parecer de que tudo está dando errado, né? Muitos fechando os seus negócios, muitos tendo tantas situações difíceis para viver. Será que nós teremos essa atitude, temos condições de ter essa atitude, né? De, quando tudo estiver dando errado, né? Não estiver dando nada certo da maneira que nós imaginarmos, ainda assim, nós vamos nos alegrar no Senhor? Nós vamos ainda nos alegrar no Senhor, como Abacuque fez, no capítulo 3. Eu vou ler, depois eu vou encerrar lendo, mas o 3.
3:1 ele diz assim, oração do profeta Abacuque sobre uma forma de canto, é um cântico, né? E ele diz assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, fazia conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã. Vem, ó Santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham das suas mãos, e ali está velado o seu poder. Adiante ele vai falando, e lá no finalzinho, nos 3 últimos versículos do capítulo 3, então ele diz assim, embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, não valem mais para nada. Embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele fez os meus pés como da corça e me guia com segurança por sobre as montanhas. Glórias a Deus. Aleluias. Queridos, será que nós podemos fazer isso? Dizer para o Senhor, Pai, independente de qualquer coisa, Senhor, independente de qualquer situação, Pai, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Embora tudo pareça estar dando errado, parece que nada de bom aconteça, eu continuo confiando em Ti. Eu continuo crendo que Tu és o meu Deus, o meu Senhor, que Jesus Cristo é meu Salvador, é aquele que perdoa os meus pecados, é aquele que me salva, é aquele que me cura, é aquele que me liberta, que o Espírito Santo é que me traz consciência do pecado do juiz e da juíza. Tu és o meu Senhor, Tu és o soberano, Tu és a minha força. O Senhor faz os meus pés como da corça e me guia com segurança por montanhas. Que o Senhor possa estar falando com você e que nós possamos aprender que os momentos difíceis nunca vão faltar nas nossas vidas. Nunca vai faltar. No mundo vocês vão ter aflições, está escrito. Mas tem de bom ânimo. Nós precisamos confiar, 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 confiar. Essa palavra que eu quero deixar para o teu coração. Quero deixar para o teu coração o título dessa palavra, né? Confiar sempre, confiando em Deus sempre. Pai, tua palavra foi pregada, Senhor. Teu recado foi dado, Pai. Ah, meu Deus, o desejo do meu coração, que ela tenha vindo como bálsamo, Senhor. Que ela tenha vindo sobre o teu povo, sobre cada vida que está comigo neste momento, Pai, através desse culto ao vivo, Deus, culto de oração. Ô, Paizinho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja tratando em cada coração, independente da situação que possamos estar vivendo. Talvez estejamos feridos, machucados, talvez estejamos passando por um momento difícil, de dificuldade, talvez, Senhor, com enfermidade, talvez essa situação do coronavírus tenha nos levado, Senhor, a um momento em que achamos que estamos fracassados, ó Deus, que perdemos, ó Pai. Pai, muitas vezes, Senhor, muitas vezes as pessoas precisaram fechar os seus negócios, Pai. A vida financeira não está fácil, Senhor. A situação está difícil dentro de casa, Pai. Ah, meu amado, mas o Senhor nos traz o refrigério. O Senhor fala com Abacuque. O Senhor fala e deixa bem claro para ele que vai ser só um momento, que vai acontecer, mas que vai passar, que vai passar. E o inimigo vai sofrer as consequências. E ele vai cuidar do seu povo, ele vai sarar o seu povo. Ele vai cuidar de Judá, ele vai trazer o refrigério. E ele não falha, Senhor.
Depois Deus os livra do cativeiro, os traz de volta, Pai. Levanta novamente o seu povo, Deus. Sempre, sempre eu vejo que o Senhor sempre, mesmo muitas vezes permitindo situações, o Senhor tem sempre, Ele age sempre de uma maneira que nos traz a libertação, que nos traz o refrigério, que sara as nossas feridas. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que esse tempo que nós estamos vivendo tão difícil, muito em breve, passará, passará, porque o Senhor se faz presente. Nós temos orado, a igreja tem buscado, a igreja tem clamado, nós temos buscado a Deus, a igreja tem clamado, e a minha expectativa é que o povo esteja se moldando, esteja abandonando a sua vida de religiosidade e verdadeiramente se colocando a fazer a vontade de Deus, para que Deus possa operar o livramento. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos entendimento e revelação da Tua palavra. É que eu te peço, Senhor, abençoando cada vida, abençoando cada lar, Senhor, pedindo que o Senhor esteja entrando em cada situação, Pai, e trazendo refrigério, Pai, em nome de Jesus. Orando, Senhor, pela casa, Senhor, da família da Cida Pavani, Senhor, a vida da irmã dela, Senhor, que agora eu não me lembro o nome, mas esteja ali com eles, Pai, livrando esse coronavírus, saia do nosso meio, saia do meio do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Paizinho. Como o Senhor diz, livra-nos, ó Pai, os fiéis, os que confiam em Ti, guarda-os, livra-os de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai, te dando graças e te louvando pelos livramentos que o Senhor tem dado, Senhor, a tantas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que estão trabalhando nesses tempos tão difíceis, Senhor. Quantas pessoas estão ali na linha de frente, Pai. Tem misericórdia, Pai. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo, por aqueles que têm se mantido fiéis, buscando a tua presença, não olhando para as circunstâncias, mas confiando em Ti e crendo no Teu livramento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, eu te peço, Pai, faz nascer água no deserto. Deus, abre portas aonde não tem porta, Senhor. Em nome de Jesus, traz a existência para aqueles que estão confiando em Ti, Senhor. Traz a existência, Pai, o que for necessário para que o teu povo seja abençoado, Deus. É a minha oração nesta noite, neste momento, em nome de Jesus, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E encerrando esse culto, queridos, encerrando esse momento, espero que você tenha compreendido, mas se você puder, se você gosta de conhecer a palavra de Deus, leia o livro de Abacuque, entenda bem, aprenda ali, medite. Veja bem, quero estar neste momento lembrando vocês, no final eu vou estar orando pelos dizimistas, quero louvar a Deus pela tua vida, você que tem sido fiel. Gente, eu tenho visto Deus abençoar vidas. Eu tenho ficado tão grata a Deus por ver pessoas, Deus honrando a fidelidade. Por isso que eu falo, você que não tem sido fiel, e olha que tem muita gente que deixou de dizimar, muitos obreiros que deixaram de dizimar, muitos obreiros, muitos membros da comunidade Caminho da Paz que simplesmente deixaram de dizimar. Não faz isso não, queridos. Olha, nós estamos trabalhando para voltar para o prédio. Nós fizemos esses últimos 15 dias, estamos aí trabalhando. Hoje nós temos irmãos trabalhando lá, tivemos ontem, na segunda-feira, sexta-feira, o pastor Vanderlei, o André, o Rogério, o Fernandes, eles saíram de lá meia-noite, mais de meia-noite, trabalhando, melhorando, para nós termos a nossa transmissão ao vivo aos domingos. Segunda-feira eles chegaram também depois da meia-noite. Então nós temos um grupo de pessoas que estão se empenhando, estamos comprando instrumento, como é que é o nome, Dé? Material novo, equipamentos novos, estamos gastando dinheiro, precisamos da tua fidelidade,
Precisamos que você seja fiel. Eu não entendo por que muitas pessoas que sempre foram fiéis, obreiros fiéis, estão deixando de ser fiéis. Ô, querido, não faz isso não. Faz isso não. Sabe? Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus abençoar a tua vida. Mantenha-se fiel. Não é porque não estamos no prédio que deixamos de ser igreja. Ou você está, como falou aqui no começo Abacuque, ou você está por causa da situação, você desanimou, você desistiu, você deixou de confiar no teu Deus. Porque ser dizimista, ser fiel no dízimo, é obediência. É exercitar sua fé em Deus. É obediência. Então, não estou aqui para obrigar a ninguém, mas só para chamar a tua atenção. Eu tenho visto que muitas pessoas que eram fiéis têm deixado de ser fiéis. Mas muitos que se mantiveram fiéis, eu estou vendo Deus abençoar. Deus abençoar. Então, filhos, ouçam a voz dessa pastora que ama vocês, que quer o bem de vocês. Mantenham-se fiéis. Depois do culto, quando terminar, o André vai estar passando. Você já deve ter aí no seu celular o nosso endereço do banco, tudo direitinho para você fazer a sua transferência. Ou então nos procure, se caso você não tem conta no banco, fica difícil para você, nos procure como muitos têm nos procurado. E a gente vai ver o meio para que você possa ser fiel no seu dízimo. Tá bom, queridos? Quero contar com vocês, quero falar para vocês que eles estão trabalhando. Domingo nós fizemos o culto ao vivo, tivemos alguns problemas, não conseguimos transmitir, né, pela página do Facebook, como eu estou transmitindo agora, é pela página do Facebook da comunidade, e nós não conseguimos, infelizmente. Eu tinha dado tudo certo na sexta-feira, no domingo, quando eles foram fazer, infelizmente, mas não tem problema nenhum, eles estão trabalhando e vai dar tudo certo. Então, conseguimos transmitir somente pelo canal do YouTube. Então, domingo, o nosso propósito, nossos planos é transmitir pelo canal do YouTube e pela página do Face, tá bom? E eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal do YouTube, se inscrevam, porque quanto mais pessoas nós tivermos inscritos, melhor fica a qualidade para nós, melhor, nos ajuda muito. Então, se inscrevam no canal do YouTube, peça para os amigos de vocês, para os familiares de vocês, peçam para as pessoas se inscreverem para nos ajudar, assim como tantos pedem para fazerem isso, e nós fazemos, não é verdade? Para tantas outras coisas, é um ato de bem, estamos levando a palavra de Deus. Então, faça isso, nos ajude. Quero abençoar você, dizimista, né? E quero encerrar esse culto e vamos direto para a oração. Falta 2 minutos para as 9, e nós já vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar, Senhor, esses homens, essas mulheres que estão sendo fiéis, pessoas que têm me deixado encantada, Pai, em ver a maneira como o Senhor tem aberto portas, ó Pai. A maneira como o Senhor tem agido na vida deles, pela fidelidade deles, ó Pai. E como o Senhor tem cuidado de outros, que mesmo, Senhor, as portas ainda não se abrindo, nada tem faltado. O Senhor tem cuidado de tudo, Pai. E eu sei que o Senhor tem portas abertas. E que no momento certo, Senhor, essas portas vão se abrir. E vai ser a melhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o dizimista, o ofertante, Pai. Eu abençoo e eu oro, Senhor, por aqueles que por algum motivo deixaram de manter a sua fidelidade, Pai. Que o Senhor esteja tocando nos corações, Pai, e que eles obedeçam a tua palavra, Senhor. E eu, desde já, abençoo todos aqueles que derem ouvido à tua voz, Pai, para que o Senhor entre com a tua providência, Pai. Eu abençoo cada dizimista, cada ofertante. Abençoa este povo que está comigo, que está neste momento participando comigo deste momento de culto, de oração, Pai. Eu os abençoo com a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Terminou a nossa horinha, 1 hora,
de estarmos juntos. Mas domingo estamos de volta. Amanhã vamos ter a leitura, o pastor Vanderlei vai estar trazendo o versículo bíblico para nós orarmos. Nós já vamos orar, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder e a consolação do amado Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. E como sempre, eu amo você, porque Jesus nos amou primeiro. Deus te abençoe. Uma boa noite.